Olá pessoal do canal EV Arte, Estúdio Viviane Artes, vou mostrar para vocês esses girassóis. Eu utilizei duas folhas de EVA, o amarelo, uma marrom e um verde. A gente vai estar utilizando aqui ó, um vasinho desse, porque ele é para mesa, né? Eu vou estar utilizando essas pedrinhas, pode ser britas ou você já encontra pronto. Eu utilizei 4 desse daqui, mas 2 tamanhos diferentes. A folha, ó, já tá aqui. E um círculo do pequenininho, arame. Ó, esse aramezinho pequenininho, pra gente colocar aqui na folha. A sépala. Ó, mostrei pra vocês. Esse lado já tá feito, já tá colado, já no arame. Ó, um detalhezinho pra vocês irem pegando aí no vídeo. Aí eu utilizei essa bolinha que eu uso como um boleador. A cola instantânea, que não pode faltar. Palito. E essas canetinhas que hidrocor, né? Material escolar, um pincel. Eu utilizei essa tinta de tecido. Eu usei. E essa guache mesmo, marrom. Para o miolinho do girassol. A fita floral. Papel, pode ser papel higiênico ou guardanapo. Aí agora, o ferro, né? Eu não usei prancha, dessa vez eu usei o ferro. E vou usar aqui também uma almofadazinha pequenininha, que eu já deixo pronta já para isso mesmo. Pra gente utilizar para marcar. Todos os materiais já estão aqui, eu vou já mostrar para vocês como eu fiz. Quando a gente corta o EVA, a gente dá pequenas marcaçõezinhas, que pode ser feita mesmo com palito. E para dar um sombreamento, um pouco de cor, eu utilizei, para ficar assim um pouquinho, eu utilizei a canetinha, né? Eu usei mais a cor laranja, porque eu dei um sombreamento. Com um palito, a gente faz pequenos riscos, sabe? Já nas pétalas mesmo, você faz os pequenos riscos e deixa essa pontazinha bem marcada. Você faz alguns riscos, eu costumo fazer 2 ou até 3. A gente marca mesmo, pode ser antes de frisar, porque fica bem marcadinho. E com a canetinha, você passa ela assim nas pontinhas, bem nos risquinhos, e você vai passando, que ele vai dar um sombreamento, ele vai dar um detalhe, vai deixar, principalmente com o EVA amarelo, bem amarelo, é para ele não ficar, né? Ele dá aquele sombreamento, dá aquele detalhe. Aí você pega um pincel e vai espalhando aos pouquinhos, vai dissolvendo um pouco e ele fica assim, esse sombreamento bem mais natural um pouquinho, né? Então, eu vou iniciar já aqui a montagem de um girassol para vocês verem. Eu vou pegar, ó, como ele já ficou a linhazinha marcada, ó, bem marcadinhos, os riscos que eu fiz com o palito. Aí eu coloco aqui no ferro, eu vou deixar dar uma esquentada, uma boleadazinha nele, bem simples, só mesmo aquecer e a gente coloca assim na almofada e dá uma esticadinha. Só mesmo para dar uma marcação nele, para ele ficar mais marcadinho. Vou fazer isso também com uma outra, que eu vou estar utilizando 2 grandes. Aí na descrição desse vídeo eu deixo as medidas tudo direitinho, o tamanho desse molde que eu utilizei e a quantidade de pétalas que ele tem direitinho, que eu já deixei marcado. Não deu pra fazer com todos os detalhes para deixar para vocês tudo direitinho, mas eu posso deixar já o molde. Aí eu utilizo 2 desse tamanho, vou utilizar 2 desse menorzinho.
que eu vou deixar as medidas também, caso alguém que esteja assistindo o vídeo queira fazer aí também para decorar algum evento. Aí esse eu dou uma leve apertadinha com o fundo mesmo da própria, com a própria tinta, só para marcar um pouquinho o primeiro. O segundo, eu vou fazer o mesmo processo, aquecer e vou usar um pouquinho, ó, a mão assim, ó, só para dar uma leve boleada. Aí, para ficar assim, ó, mais fechadinho, bem mais fechadinho, o último eu vou usar essa bola de gude que eu uso como se fosse um boleador. Então, vou aquecer bem o meio, aqueço e aproveito e coloco na almofada. E na hora que eu colocar na almofada, eu vou estar utilizando o boleador para ele fazer esse formatozinho, ganhar essa profundidade que eu preciso que ele fique com as pétalas todas assim para cima. Esse foi o jeito que eu estou montando. Cada pessoa monta de uma maneira e eu resolvi que ficava melhor assim. Para eu fazer esse círculo, para fazer tipo o miolo, então eu peguei um EVA. O EVA, ele não era um EVA assim muito forte, uma cor, né, um marrom muito forte. Então, o que é que eu fiz? Peguei essa bolinha, fiz um círculo com lápis mesmo, eu marquei bem, pintei. E aí agora quando eu coloco ele aqui para aquecer, ele vai ficando bem mais fechadinho, vai ficando aquela bolinha bem estufadazinha, que é o que eu preciso. Então, na hora que eu vejo que ele tá no tamanho ideal, se eu deixar muito, ele pode ir diminuindo cada vez mais. Quando eu vejo que já tá no tamanho bom, ele ficou bem boleado, ele vai ficando aquela bolinha, ó. Eu passo a mãozinha direitinho, aí dá pra eu ver que ele que ganhou uma profundidade, que ele ficou bem boleado, ó. Ganhou uma profundidadezinha, aí eu acho que tá no tamanho ideal, pronto. Vou fazer a mesma coisa com a sépala. Eu tô utilizando aqui uma sépala, marco também essa sépala, faço uns riscos, né? Pra dar um detalhe. O verde também, do EVA também, não era um verde assim que eu gostei, ficou um verde muito sem brilho. Eu resolvi usar essa tinta tecido, pintei esse EVA, fiz os riscos, recortei, vou fazer aquele mesmo processo, vou aquecer um pouquinho aqui na chapa do ferro e já vai estar pronta para uso, para montar aí o girassol. A folha é a mesma coisa, recortei a folha, pintei também, porque a cor estava bem longe, fiz os riscos, né, como se fosse um risco da folha, né, a gente tenta ali olhar um pouquinho as folhas da natureza. Do outro lado não precisa, só fiz pintar mesmo, e para ela ficar assim mais resistente, mais durinha. Então, fiz os cortezinhos, porque na hora que a gente for frisar ela vai abrir mais um pouco. Ó, eu coloco para aquecer, como eu dei pequenos cortes, então na hora que eu começo a aquecer, que eu passar a mão, vai abrindo mais, tá vendo? Aí fica um formato bem mais natural. E aí, ó, do outro lado, como tá liso, praticamente liso, eu vou fazer a mesma coisa. Vou aquecer na proporção que eu for. Aquecer não pode demorar muito para não encolher esse EVA. Aí eu faço a mesma coisa. Estico um pouquinho, começa a aparecer o local que eu cortei. Ó, fica esses dentinhos assim, bem mais próximo da natureza. Então, aí a gente dá uma leve arrumada, né, para não ficar muito, ó. E aí agora eu preciso só fazer toda a parte da finalização.
Esse eu já tenho e mostro a vocês, ó, como foi que ficou. Então, eu utilizo esse arame, um aramezinho bem mais fininho. Utilizo a cola, o arame e a cola. Então, eu pego aí um pedaço de EVA, pintei, já deixei ele pronto, porque eu utilizei nas outras também. Eu recorto um pequeno pedaço, faço aí o contornozinho, né? Pra ficar com todo um detalhezinho. Tiro um pequeno pedaço. E vou agora deixar essa folha ganhar Vou passar um pouquinho de cola aqui para colocar o arame. Quando a gente coloca esse arame, aí para ele até não soltar, a gente faz isso. A gente coloca esse pequeno pedaço do EVA e encapa esse aramezinho. E a função também do arame, eu vou utilizar aqui uma tampinha, ó, porque aqui é cola instantânea, senão gruda bem mesmo o dedo. Então, a intenção do arame também é depois a gente conseguir, né, dar formato na folha, envergar a folha, fazer com que a folha dê um caimento, que ela fique toda direitinho, que é mais fácil a gente movimentar essa folha depois. Eu vou deixar aqui secando um pouquinho. Essa de cá, ó, não precisa, eu vou estar só utilizando duas, tá? Eu já tenho aqui, ó. Essa que já fiz, já tá no arame. E a outra que já acabei de fazer, que tá secando. Então, eu vou pegar esse arame, é um arame fino. E pra ficar com o caule assim, mais grossinho, eu vou estar utilizando pode ser o papel higiênico, mas eu usei guardanapo. Eu vou estar usando duas folhas. Duas folhas de guardanapo. Então, eu vou abrir, vou deixar ele fechadinho mesmo, mas eu vou abrir, ó. E aí, eu pego o arame, tento centralizar ele aqui um pouquinho e vou enrolando, ó. Na proporção que eu for enrolando, eu vou apertando, ele vai engrossando um pouquinho. Eu vou enrolando o guardanapo no arame. Aí eu fiz no primeiro, vou fazer no segundo também, é o mesmo processo. Vou enrolando e torcendo um pouquinho. Então, eu deixo esse arame mais grossinho, né? Para ficar o caule do girassol bem mais grossinho. Quando eu terminar todo esse processo de enrolar bem, eu enrolei, nem precisei colocar cola, né? Aí eu vou estar utilizando a fita floral. Essa fita floral, ela tem quase como se fosse uma cola. Então, a gente dá uma leve esticadinha nela. Na proporção que a gente estica ela um pouquinho, ela vai aderir um pouquinho uma cola que ela tem. E aí só é fazer o processo mesmo de iniciar o processo girando bem, apertando, para que esse caule vai ficando verdinho, grossinho e vai pressionando. Na proporção que você for pressionando, vai aderindo muito bem a cola da fita floral nesse arame encapado, né? A gente vai encapar aqui, pode ser também encapado com o próprio EVA, mas eu acho que com a fita floral eu consigo trabalhar bem mais rápido e melhor. Então, eu faço esse primeiro processo, faço toda essa parte, ó, como já ficou bem grossinho, e depois que eu faço esse processo, fica mais fácil, eu vou logo para a montagem do girassol, porque depois eu coloco a folha. Então, eu faço a primeira camada e agora eu vou intercalar. No espaço entre um e outro, eu vou colocar para ele ficar a terceira e assim por diante. Então, eu consigo intercalar um pouquinho os dois. Aí, eu venho para a terceira, que é uma mais aberta, assim, já é o menor, mais aberto. Vou colocar aqui também, tentar centralizar, ó, intercalar.
Feito isso, eu vou pegar agora a outra parte, que é a parte mais fechadinha, ó. Eu preciso colocar agora aqui o miolo do girassol, que nesse caso eu não fiz ele um miolo assim, fiz só, ó. Mas eu marquei, eu deixei bem boleado, bem redondinho. Aí eu deixo, coloco aqui dentro, quando eu ver que ele tá bem coladinho aqui, ó. Ó o detalhezinho, a linhazinha que eu fiz, como se fosse os caroços. Aí agora eu vou dar uma arrumada, centralizar, coloco um pouco de cola, centralizo aqui no meio e o girassol tá pronto. Ó, o girassol tá pronto. Aí agora eu vou começar a colocar o caule, que eu vou colocar aqui atrás. Então, eu passo um pouco de cola, olho bem, vejo o detalhe, vejo a posição que eu quero que fique mais pra cima. Então, eu coloco a cola, colocar uma quantidade bem generosa, coloco ele aqui no meio, vou pressionar ele aqui e aproveito que já tô com a cola bem espalhada, aí eu coloco já a sépala que já cola, né? Eu vou procurar uma sépala aqui bem arrumadinha e vou pressionar aqui atrás. Aí, ao mesmo tempo, já cola a sépala no girassol e já cola também já no caule. A parte mais importante aí que já tá feito. Aí, agora eu venho, ó, já que o girassol já tá no caule, eu preciso ver mais ou menos a altura para colocar agora as folhas. Então, como eu vou colocar 2 folhas, aí eu olho a movimentaçãozinha, dou a entortadinha, né, para não ficar aquele caule muito retinho. Aí eu dou uma leve entortadinha, né, para trazer aí um pouco mais de naturalidade e vou estar utilizando as 2 folhas. Novamente a fita floral, que é ela que vai posicionar aqui, prender, né? Não precisa nem usar a cola. Então, eu coloco uma folha, coloco a primeira, mais pra cima um pouco, ó. Tá vendo? Com o arame ajuda a gente trabalhar com a folha envergar direitinho. Aí eu pressiono e com a fita floral mesmo já vai dar o acabamento, já vai prender e cobrir um pouco o arame que ficou ali desencapado. Na proporção que eu venho enrolando, apertando bem, aí eu vou descendo mais um pouco, como eu já coloquei uma folha, ó, já tenho noção da altura, já vejo se está na posição boa, e aí para baixo mais um pouco, eu já coloco a outra e vou fazendo a mesma coisa, encapando, enrolando. Na proporção que eu vou enrolando, vai prendendo e ao mesmo tempo vai cobrindo, encapando. Ó, já vai dando detalhe, o caule vai ficando até mais grosso. Vou colocar mais um pouco da fita floral, que não foi o suficiente. E termino aqui, ó, prendo bem, termino de enrolar para esconder esse arame e finalizar, cobrir bem. Ó. Aí eu vou finalizar aqui e já vai estar pronto. Ó, aí agora eu vou dar só o detalhezinho de esticar, colocar um pouco para baixo, ó. Como ele tem o arame, fica muito mais fácil a gente fazer esse jeitinho, essa modelagem na folha aí. Aí já tá pronto. Aí vem agora para a parte do vaso, porque eu preciso deixar assim no vaso, porque vai ser o arranjo de mesa. Então aqui eu posso colocando as pedras, posso colocar argila, posso colocar aí um cimento branco, gesso, para posicionar, para endurecer e ficar em pezinho. Aí eu vou fazer esse processo e aqui já tá pronto para vocês. Ó, aí o vaso fica bem resistente, bem durinho, bem fixo. Aí tá os girassóis que eu preciso entregar. 10. Ó, tem os 10 aí, para 10 mesas. E aí tá feito.